Vamos, pastor, deixar uma consideração, pastor. Amém, irmã. Em nome de Jesus. Vamos continuar nesse ambiente. Glória a Nesse Deus. ambiente, sobre Nome isso. de Aleluia. Jesus, Relação de reclama fama. porque ele merece, ele merece. Aleluia. E é sobre isso que eu quero deixar essa mensagem ao coração dos irmãos nesta noite, irmã. Amém? Amém. Atos capítulo 19 nos ensina algo muito importante sobre o Espírito Santo de Deus em nossa vida, a importância de nós termos o Espírito Santo em nós. Amém? Amém. Em Atos capítulo 19 mostra uma passagem onde o apóstolo Paulo, que era alguém que passava as informações, que evangelizava, que levava Jesus Cristo a toda a criatura. Por onde ele passava, eram formadas igrejas, sabe? Era formada igreja. Onde ele chegava, pessoas se reuniam como nós estamos aqui. Não era uma multidão, mas eram pessoas que eram chamadas a atenção. Pessoas que ficavam curiosas em saber mais sobre aquele evangelho. A palavra de Deus diz que Paulo entrava no templo na época e ele pregava lá, muitas vezes os sacerdotes não se agradavam, porque os sacerdotes não queriam saber de Jesus. Os sacerdotes tinham matado Jesus, então eles não queriam saber. Mas mesmo assim, Paulo, com a ousadia, de falar sobre Cristo Jesus, diz que toda vez que ele saía do templo, sempre alguém saía atrás dele, porque aquela pessoa acabava se interessando. Aquela pessoa dizia assim: ei, Paulo, eu quero saber um pouquinho mais desse Jesus, eu quero aprender um pouquinho mais desse Jesus. Então não eram multidões, eram pessoas dispostas, como vocês que estão aqui na igreja, dispostas, aleluia, pessoas dispostas que queriam saber mais sobre o amor de Cristo, e Paulo observou uma coisa naquelas pessoas. Observou uma coisa que nós como pastores, nós como obreiros, também temos que ter esse discernimento para nós podermos ajudar o povo, tanto que está aqui na igreja, como estão lá fora. Diga glória a Deus. Amém? Então a palavra de Deus diz que Paulo, conversando com alguns ali, ele observou algo. Ele observou naqueles discípulos alguma coisa. E aí eu quero começar essa leitura aqui, irmãos. Aqui no versículo capítulo 19, no versículo 1, diz assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntios, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Paulo, ele viajava, não era alguém que tinha, eu tenho uma igreja, o nome da minha igreja é assim, não, era alguém que andava. Ele era um caminhante, um viajante, como se diz, levando o evangelho e convertendo pessoas pelo Espírito Santo. Diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, isso. Santo é o Senhor. E diz que ele chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, ele observou. Aí ele fez uma pergunta para eles. Ele pegou e disse assim, e disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo perguntou para aquelas pessoas, para aqueles discípulos: ei, vocês receberam o Espírito Santo? Vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês? Vocês têm o Espírito Santo? Olha o que alguns responderam. Alguns responderam assim, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Alguns estavam dentro da igreja, tinham recebido Jesus, mas ainda não tinham recebido o batismo do Espírito Santo. E Paulo observou aquilo e perguntou: vocês têm o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo? Nós nem sabemos que existia isso. Quantos hoje estão dentro de uma igreja que não são batizados no Espírito Santo? Quantos hoje, não são batizados com o Espírito Santo? E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo. É Ele que nos leva a Jesus Cristo, que nos dá tudo aquilo que precisamos para ter uma vida. Você muitas vezes, irmã, você pode não ter nada, mas se você tem o Espírito Santo dentro de si, não te falta mais nada. Aleluia!
Mas a pessoa vai olhar para a senhora na rua e dizer: mas como é que tu consegue ser tão feliz? Tu às vezes não tem um prato de comida. Porque o que eu tenho dentro de mim já me sustenta. O que está dentro de mim me sustenta. Amém? Aleluia! E aí eles responderam: ora, nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. E aí Paulo pegou e disse assim, perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Paulo perguntou para os discípulos: em que fostes batizados? E alguns responderam, disseram assim, e eles disseram: no batismo de João. O batismo de João, qual era o batismo de João? João ia para o Rio Jordão e lá ele anunciava o juízo. Ele anunciava o juízo, né? Se arrependam dos seus pecados, isso e aquilo, não sei o que. As pessoas chegavam até João, escutavam o que João pregava, e alguns se assustavam, outros tomavam a decisão, se arrependiam dos pecados e diziam para João assim: tá, e agora o que nós vamos fazer? Agora vocês vão se batizar nas águas. Para quê? Para a remissão dos pecados. E aí as pessoas iam, assim como a irmã que já foi batizada nas águas, todos nós aqui, creio que fomos batizados nas águas, recebeu o batismo de arrependimento dos pecados. E agora, o que acontece agora? Vamos continuar na leitura aqui, no batismo de João. Aí Paulo falou isso que eu falei para vocês, foi o que Paulo falou para eles: não, vocês receberam o batismo de João, que é o batismo nas águas, da remissão dos pecados. Só que a partir de agora vocês precisam buscar em Cristo o batismo do Espírito Santo. Porque não é o pastor que batiza, não é o homem que batiza. Quem batiza você com o Espírito Santo é o próprio Jesus Cristo. Aleluia! É o próprio Jesus Cristo. E como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço para conseguir isso? Tanto na igreja, você pode vir num domingo, em jejum, disposto a dizer: hoje eu quero ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu quero ser cheio, hoje eu não quero sair sozinho, hoje eu não quero sair oprimido, hoje eu não quero sair triste, hoje eu não quero me sair sentindo na solidão. Eu quero ser esse. Então você vem no domingo de manhã, a primeira hora em jejum, com o corpo limpo, com a alma limpa, o coração limpo, na madrugada antes de dormir, peça perdão dos seus pecados, seja por um pensamento, seja por uma palavra mal colocada, seja por um palavrão, seja lá o que for, peça perdão a Deus por esse pecado, peça perdão, e no outro dia você vem o quê? Limpo. E limpo, o Espírito Santo tem acesso para entrar. Eu sempre digo, irmãos e irmãs, assim, uma irmã perguntou uma vez para mim e disse assim: pastor, por que eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo? Eu acho tão lindo as pessoas falando em línguas, louvando. Por que eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo? E o Espírito Santo, através de mim, com toda ousadia, eu digo assim: porque o Espírito Santo não habita em templo sujo. Ele não habita com o coração sujo. Ele não habita com a alma suja, perturbada. Você tem que limpar a sua casa. É como chegar uma visita, Se o irmão Renato vai receber uma visita em casa, o que ele gosta de fazer para agradar aquela visita? De fazer uma limpeza em casa, A mesma coisa você precisa fazer para receber o Espírito Santo na sua vida. Precisa fazer uma limpeza. Se há pecado, peça perdão. Porque o batismo nas águas, isso por si só não te garante salvação. Mas a partir daquele momento, você vai tomar uma decisão: eu quero mais que um batismo nas águas. Eu quero ter o Espírito Santo em mim. Eu quero diminuir, o Espírito Santo crescer em mim. Amém? Então naquele momento, Paulo perguntou: em que batismo vocês foram batizados? E o povo, os discípulos: nós fomos batizados no batismo de João. Qual João? João Batista, que era o que batizava nas águas. Mas João Batista também falou de outro batismo, o que vinha com fogo. E esse batismo vinha do próprio Jesus Cristo. Como é que eu faço isso? Vindo na igreja, em jejum de manhã, com disposição, disposto a ser batizado pelo Espírito Santo, ou na sua própria casa também. Quando você está em casa, você bota um louvor de adoração a Deus e começa a glorificar a Deus, começa a exaltar a Deus. Muitas pessoas são batizadas no Espírito Santo dentro de casa.
É uma disposição de você, é uma decisão sua de você querer. Amém? Então, quando Paulo teve essa resposta, ele disse assim no versículo 4, diz assim, ó: mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. As pessoas acreditaram, creram em Cristo e se batizaram nas águas. Quando se batiza nas águas, você sai da água, já sai com dons espirituais, a qual você tem que procurar com zelo, e ali você tem que começar a buscar para ser batizado depois pelo Espírito Santo de Deus. Tem situações na Bíblia que diz que tem pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e depois se batizaram nas águas. Mas aí a pessoa tem que estar completamente com disposição mesmo, de mudar, de se converter mesmo. E aí o que Paulo fez? E os que ouviram foram batizados no nome do Senhor Jesus. E aí Paulo pegou, fez um culto como esse, como nós estamos fazendo aqui, explicou para eles sobre o batismo, o arrependimento nas águas, e aquelas pessoas começaram a abrir o coração ouvindo, e diz a palavra no versículo 6 aqui, ó: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Santo Senhor. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Além dele ser o selo da nossa salvação eterna, o Espírito Santo nunca vai te desamparar. Você nunca mais vai se sentir só. Os amigos podem te desapontar. A família pode virar as costas para a senhora, mas a senhora nunca vai se sentir só. Porque o Espírito Santo, aleluia, o Espírito Santo vai estar sempre com você até o final dos nossos dias. Amém? Aleluia! Olha só aqui, ó. Pode aplaudir o Espírito, pode aplaudir. O Espírito que está aqui, ele está entre nós. Nós ensinamos a palavra. Amém? Olha só o que aconteceu quando foram batizados. Olha aqui, ó. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Falavam línguas estranhas e profetizavam. O que era profetizava? Começou a abrir os olhos espirituais, você começou a entender a Bíblia e você começou a pregar para as pessoas. Amém? Não é aquela profecia de eu olhar para fulano e dizer, ó, Deus está mandando falar um negócio para você aqui. Não. E Deus está dizendo aqui que quando o Espírito vem sobre você, quando o Senhor abre a sua Bíblia, irmão Renato, você abre a Bíblia, aquilo se abre para você. Você começa a entender tudo que estava ali na Bíblia. Você leu a vida inteira a Bíblia e não entendeu nada. Mas quando você se enche do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo começa a abrir o entendimento. E você lê um versículo e já lhe dá uns 300 entendimentos. Amém? E estes eram ao todo uns 12 varões. Olha só, não tinha uma multidão de 5.000 pessoas. Eram só 12 pessoas. 12 pessoas. E todos foram cheios do Espírito Santo. Nós somos poucos, mas cheios da presença do Espírito Santo. Amém? Eu tenho visto multidões. O Espírito Santo não tem tido muitas vezes liberdade de agir. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra do meu coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Senhor. Maravilhoso. Santo Senhor.